Hebreus 11, ele diz o seguinte, versículo número 30. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante o quê? 7 dias. Não foi isso que foi rodeado? Quem lembra aqui dessa história? Você lembra? Lembra dos muros de Jericó? Caíram depois de 7 dias, o povo de Israel rodeando aqueles muros de Jericó, até chegou um ponto que até então estava em silêncio, mas na última volta eles gritaram ali, e as muralhas de Jericó caíram. E aquele povo tomou aquela terra, aquela cidade, aquele povoado ali todo, daquela região, e tomou tudo para si que já vinham conquistando. Mas você vê que é algo interessante. As muralhas de Jericó eram grandes? Eram grandes? Sim, né? Ainda mais para aquela época. Dizem que passava 2 carros ao redor, assim, no meio da muralha. Então você imagina o tamanho que era aquela muralha, aqueles muros. Então era coisa grande, era coisa que você imaginar até para o dia de hoje, era coisa grandiosa. Mas não existe nada tão grande que seja maior que o seu Deus, não existe nada que é maior que Ele, e nada que chegue nem perto da força do seu poder. E o seu povo estava confiando, estava em total obediência para com Ele. Então nós aprendemos que quando Deus manda fazer alguma situação, nós temos que fazer o quê? Obedecer. Quando nós obedecemos a Deus, nós colocamos nossas expectativas diante de Deus, a nossa esperança em Deus, as coisas acontecem. E aquele povo, pela fé, somente pela fé. Você já imaginou alguma situação dessa? 7 dias rodeando uma muralha, os muros de Jericó, coisa grandiosa, que nem eu falei, passava 2 carros assim, ó, de lado a lado, em cima dos muros. Então não era uma parede, igual vocês estão vendo a parede aqui da igreja, que é um bloquinho de tijolo. Não, era coisa grandiosa. Era coisa grande. Então, ele fala com eles, olha, vocês vão rodear 7 vezes, e na 7ª irá cair. Ele fala com Josué. Você já imaginou algo assim na sua vida? Deus já falou algo com você que talvez você não compreendeu e entendeu aquilo que Ele queria de você? Porque se você for imaginar nossos olhos mesmo, você imaginando, esquece fé, esquece isso agora. Mas você imaginando aos seus olhos, alguém falar isso para você, o que você ia imaginar? É loucura da minha cabeça, é coisa de doido, é coisa que não faz sentido isso, porque como é que Deus manda eu dar 6 voltas, 7 voltas, e na 7ª ainda vou sair gritando? Que coisa é essa? Eu não vou fazer. Não é assim que nós fazemos às vezes? Eu não é. Por quê? Nos falta o quê? Fé. Nos falta acreditar que Deus pode fazer as situações acontecerem. Porque aos nossos olhos, nós olhamos situações como essa e nós falamos assim, é coisa de doido. Se você olhar, imagina, na 7ª volta o Josué fala, olha, agora sim, todo mundo grita. Aí o pessoal olhando assim, falando, que coisa de doido, né? 6 voltas, total em silêncio, ninguém pode falar nada, mas na 7ª todo mundo vai gritar. Olha que coisa. Mas você vê que a obediência a Deus, fazer o que conforme Deus havia falado, é que nos vai gerando situações que nós jamais esperamos que aconteçam. Mas é somente pelo quê? Pela fé. Se nós não acreditarmos naquilo que Deus nos manda fazer, e a fé sem obras é uma fé o quê? É morta, não vale de nada, porque por mais que Ele fale, se você não fizer, as coisas não irão acontecer. Porque Ele pode falar para você, falar assim, olha, muda essa situação, muda isso na sua vida, você precisa de um novo renovo, você precisa de outra coisa, se você fizer tal coisa, vai melhorar. Mas às vezes nós não fazemos porque nos falta fé, nos falta ousadia, nos falta acreditar, nos falta crer que Deus é conosco. Nós não acreditamos, nós não cremos, nós não aceitamos às vezes certas situações que Deus nos manda fazer porque nós não estamos confiando que Ele vai fazer. Nós não estamos confiando que Ele pode fazer na nossa vida muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas a nossa confiança está naquilo que nós estamos vendo. Nós deixamos as situações de lado. A fé que não se move, que não tem alguma coisa, que não move,
ela acaba não movendo nada. Não remove nada. Porque se ela não move alguma situação, não move você para enfrentar, para chegar e falar assim, não, eu vou conseguir, eu vou avançar, eu vou acreditar no que Deus está me falando, eu vou confiar no que Deus está me dizendo. Se ela não move você, ela não vai conseguir remover nada. Porque a fé deles fizeram aqueles muros caírem. Eles se moveram. Mas se a nossa fé não consegue fazer nada, se nós não conseguimos nem nos mover, a tal ponto de ele falar assim, olha, rodeia lá 6 vezes, na 7ª você grita. Se nós não conseguimos fazer isso, a nossa fé de nada está valendo. Não existe fé alguma. Nós apenas estamos crendo em Deus. Tem muita gente que crê em Deus, crê que Deus é poderoso, Deus faz milagres, mas não tem fé. A fé está lá à toa, Deus está lá querendo fazer algo na sua vida, mas nós não acreditamos. Nós não acreditamos que Deus pode fazer. As situações acontecem, as situações mudam, as situações parecem que cada vez que passa estão mais difíceis, mas as coisas parecem que a gente não enxerga o que está acontecendo. Nós observamos certas coisas, olhamos certas coisas, mas não é nada que nos faz mudar a situação que nós estamos vivendo. Por quê? Nós estamos apenas crendo. Nós acreditamos em Deus. Nós cremos em Deus. Mas a fé, para derrubar situações, para vencer adversidades, nós não temos. Nós continuamos acreditando. Nós continuamos aceitando. Mas nós não vamos vencer as situações. Os muros só caíram por uma coisa: pela fé. Se não fosse pela fé, aquele povo de Israel não teria condição nenhuma de aceitar isso. Eles não conseguiriam. Eles chegaram, guerrearam, chegaram lá, conquistaram terras, mas quando chegou aquele ponto de chegar de frente com as muralhas de Jericó, com os muros de Jericó, eles iriam fracassar. Eles não tinham condições nenhuma física, humana, de vencer aquilo. Mas eles tinham algo que guerreava por eles, algo que fazia eles enxergar muito além do que eles imaginavam, que era quem? Era Deus. Se você tem alguém na sua vida que não te faz enxergar, não tem problema, que você tem Deus. Deus te faz enxergar muito além do que você pensa, do que você imagina. Não são as pessoas. As pessoas às vezes querem te tratar, as pessoas às vezes querem colocar em você situações que talvez não é do seu agrado. Você talvez vai se aconselhar com alguém, essa pessoa faz mais te desanimar do que te motivar. Conhece pessoas assim? Você conhece? Não diga. Eu sei que você conhece. Pessoas que vão te colocar mais para baixo ainda do que aquelas pessoas que falam assim, não, fulano, vai em frente. Mas talvez você não tenha ninguém para fazer isso, mas deixa eu te falar uma coisa para você hoje. Você tem um Deus que faz isso por você. Você tem um Deus que quer que você dê o próximo passo, que você enfrente, se você não avançar, se você não colocar diante de Deus as suas dificuldades, os seus anseios, aquilo que você precisa, aquilo que você quer, aquilo que você está necessitando que Ele faça na sua vida, você não irá conseguir sozinho. Talvez você vai começar, você começa indo, você começa avançando, você começa fazendo, mas talvez vai chegar num certo ponto da sua vida que vai ter muralhas ali na frente. Vão ter situações ali na frente. Vão ter ali situações que talvez vai te travar. Você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro e vai falar assim, o que eu faço agora? Porque aquilo que você sabia vai até certo ponto. Tem coisas que a gente não sabe. Tem coisas que a gente não imagina. Tem coisas da sua vida que você jamais imaginou passar, mas você passou, não foi isso? Você jamais imaginou passar, mas você passou. E se não fosse a graça de Deus na sua vida, talvez você não estivesse aqui hoje. Mas são coisas, situações que somente a graça de Deus sobre nossas vidas é acreditar que Deus está conosco, é acreditar e ter fé naquilo que Deus pode fazer, é aquilo que vai mudar você. É aquilo que vai te ajudar a enfrentar situações, é aquilo que vai te dar fé para enfrentar desafios. Sem essa fé, talvez você vai chegar a certo ponto da sua vida, que você está sozinho. E vai chegar e vai ter muralhas.
e você não vai conseguir transpassar elas, porque a sua fé, o seu Deus não está mais com você. Você está sozinho, você está somente com o seu conhecimento. O seu conhecimento é limitado. O seu conhecimento não vai te levar até onde você precisa chegar, até onde que Deus tem planejado para você. Mas somente a fé em Deus. Você colocar as suas situações diante de Deus. Você colocar os seus problemas diante de Deus. E você aceitar que Ele que vai te conduzir. Deus falou com eles, falou, olha, eu tenho uma estratégia. Chegaram aí em Jericó, vocês vão atravessar o Jordão, atravessou. Chegaram em Jericó, viu o quê? Umas muralhas, uns muros grandes, intraspassáveis para a época. Coisa, como diria o pessoal por aí, coisa de cinema, coisa grande, coisa monstruosa. Aos meus olhos, nós estamos vendo uma muralha. E aí foi o que eles viram. Mas Deus falou com eles, olha, eu tenho uma estratégia para vocês. Vocês têm fé? Ô Josué, você tem fé? Ô Maria, ô João, ô José, você tem fé? Ele chegou, Josué, eu tenho uma ideia, tenho uma estratégia para você. 6 voltas em silêncio, silêncio absoluto. Na última vocês vão gritar, e as muralhas irão cair. E aqueles muros irão se romper, vocês irão transpassar e conquistar a cidade. E Josué pensando, fico imaginando Josué pensando em tal situação. Tem que estar com muita fé e acreditar muito em Deus para aceitar isso. Se você não tiver fé, você não consegue. Se você não tiver fé e acreditar que Deus está falando isso com você, para você fazer, você não vai conseguir. E Josué fala com o povo, olha, tem uma situação aqui. Vocês vão ter que fazer conforme Deus falou, nós vamos fazer. Vocês vão chegar, 6 voltas em silêncio, na 7ª vocês vão gritar, e tudo irá se romper. O que você está precisando romper na sua vida hoje? O que você está precisando na sua vida hoje? Você fala assim, mas hoje eu preciso melhorar tal situação, porque para mim chegou no limite. Eu cheguei nos meus muros de Jericó, eu não consigo transpassar sozinho. Fala assim, que bom. Pode falar, que bom. Que bom que você chegou nessa tal situação. Porque é nessas situações que nós aprendemos a confiar em Deus. É nessas situações que nos faz aprender a ter fé em Deus. Para vencer desafios. Porque tem gente que às vezes só vai ter fé em Deus, vai acreditar que Deus está com ele, é somente nas situações, quando você passa por tal situações ruins, que você não depende só de si mesmo. Porque muitos confiam em cavalos, muitos confiam nos seus próprios dinheiros, muitos confiam nas suas próprias forças. Mas nós confiamos em quem? Nós confiamos em Deus, o Todo-Poderoso, o Grande, El Shaddai, o Excelentíssimo. É nele que nós confiamos. Mas tem pessoas que somente vão confiar em Deus quando estiver passando por situações difíceis, complicadas. Você vê que Jesus estava no barco com seus discípulos. O mar agitado. Jesus está fazendo o quê? Dormindo, sono bom, coisa maravilhosa. E o mar agitado. E o discípulo se perguntando como é que ele consegue dormir nesse mar agitado. E os discípulos vão lá e aqui, Jesus, pelo amor de Deus, né? Vamos, pelo amor do Senhor mesmo. Olha aqui, como é que está aqui. E o que ele fala? Ora, vocês estão aqui para quê? Vamos traduzir para o nosso cotidiano. Usem o que vocês estão aprendendo aí. Eles viram fazendo o quê? Olha, mar, se acalme. Ele usou a autoridade dele. Se nós usarmos a autoridade de Jesus, também nós conseguiremos avançar, vencer, desfrutar. E ele estava falando, olha, vocês não estão vendo não? Jesus estava no mesmo barco, na mesma situação. Mas Jesus estava tranquilo, mas aqueles homens, 12 ali, que estavam juntos, não aprenderam tal situação. Por mais que ele estivesse no mesmo barco. É assim que nós estamos às vezes, nós estamos na mesma igreja, sentados juntos aqui, louvando, adorando a Deus. Mas tem muitos que aprendem, mas tem outros que às vezes estão duvidando ainda do poder de Deus. Às vezes estão duvidando ainda que Deus está falando no seu coração agora. Às vezes está duvidando.
Talvez Deus está ministrando sobre você agora uma situação para a sua vida, mas você está duvidando ainda, porque você não acredita que Deus está falando com você. E Deus está falando com você. Mas você não acredita. Você está duvidando, você não tem fé. Lembra como é que ele falou com Josué? Ele falou: Josué, eu tenho uma coisa para você. Eu tenho uma estratégia. Eu tenho algo diferente para você fazer. Se você fizer algo que você nunca fez. Eu tenho certeza que você nunca fez isso, Josué. Eu tenho uma situação para você que você também nunca passou. Talvez você nunca passou pelo problema que você está passando hoje. E Deus está querendo te falar: olha, vai ter que ser diferente, vai ter que ser algo novo. Você vai ter que aprender a lidar com isso da maneira que eu te disser. Mas você não está preparado para isso. Porque você não quer ouvir a voz de Deus. Aquilo que Ele está falando para você fazer. Você está duvidando. Você não está dando ouvidos àquilo que Deus quer falar com você. Aquilo que Deus está ministrando para você hoje. Nós damos ouvido a tantas outras coisas. Nós damos ouvido às vezes a um conselheiro, a algum amigo, mas nós não estamos dando ouvidos àquilo que Deus diz. Nós não ouvimos aquilo que a fé diz a esse respeito. A fé está falando: olha, se você disser esse monte, mova-te, ele irá se mover. É isso que Jesus disse. E Ele está dizendo: olha, se você fizer, você irá conseguir. Se você fizer isso, conforme eu estou falando, você vai conseguir vencer. Mas nós estamos dando ouvido a isso. Nós estamos fazendo conforme Ele falou. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Se nós estamos distante da palavra, também nós estamos distante de ter uma fé genuína. Uma fé que acredita que Deus pode romper muros. Que Deus pode fazer cadeias quebrarem. Você já imaginou? Paulo e Silas na prisão. Eles começam a fazer o quê? Louvar ao Senhor. E o que acontece? As prisões se quebram. Olha que coisa, se você for olhar, vamos olhar bem no nosso jeito, que coisa de doido, né, se for olhar, né? A pessoa, não, ele estava cantando ali e as quebrou. Porque aos olhos carnais é assim, mas quando você tem fé, você acredita em Deus, você sabe que é Deus que está fazendo, está movendo a sua vida, e você precisa fazer o quê? Dar o primeiro passo. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa fazer aquilo que Deus manda você fazer. Acreditar nele, primeiro. E Ele vai te dar estratégias. Ali naquele momento, eles estavam só louvando a Deus só, né, que já era tudo. Mas eles estavam louvando a Deus, entregando seu coração diante de Deus, porque para eles não importava estar preso ou solto. Eles estavam fazendo o quê? Louvando a Deus. E as prisões se quebrou. Tudo caiu. E eles ficaram o quê? Livres. Olha como esse Deus é maravilhoso. Fala assim para o seu vizinho: olha como esse Deus é maravilhoso. Fala com ele. Olha como esse Deus é maravilhoso. Olha como esse Deus é maravilhoso. Se nós temos fé, se nós acreditarmos que Ele pode fazer o impossível, se nós acreditarmos que Ele é o nosso Deus, que Ele está à nossa frente, não há nada que vai poder nos deter. Não existe Satanás, não existe demônios, nada disso vai poder deter aquele que acredita em Deus e tem fé em Deus. Nada vai poder deter, nada vai poder parar. Ele não tem poder sobre sua vida. Mas lembrando-nos que a fé sem obra é uma fé o quê? Morta. De nada vai adiantar. De nada vai mudar a sua vida se você não fizer alguma coisa. Se eu não fizer nada. Deus pode falar no meu coração certas coisas, falar assim: olha, faça isso, faça aquilo. Mas se eu fizer, vamos tocar no assunto que todo mundo gosta. Eu sei que você gosta. Quantos aqui começou uma dieta em 2025? Opa, ouvi um rum aqui. Ouvi um rum. Foi muito alto o rum. Mas quem aqui falou assim: eu vou começar uma dieta, academia 2025. Pode falar, irmão, também fiz isso. Pode falar. E você, no dia 2 de janeiro, você já parou a dieta. Foi só o dia 1º. Passou aquela emoção no final do ano.
já acabou. Como diz por aí, já foi. Porque você estava firme, mas você decidiu abandonar isso que você estava. Talvez você continue, parabéns para você que você continua. Mas é isso que eu quero falar para você, porque se você não fizer a dieta, se você não fizer alguma coisa diferente, o seu corpo continuará sendo o mesmo. E se você comer mais, vai até aumentar mais, não é isso? Mas se você fizer a dieta e continuar firme na dieta, e se fizer um exercício, então melhor ainda, o seu corpo irá mudar. É isso que o versículo está falando. Uma fé sem obras é uma fé morta. Se você tiver somente no seu coração, eu vou fazer a dieta, mas está somente no seu coração, você somente quer, você somente deseja, você somente está imaginando você com aquele corpo bonito, melhor ainda, que você vai se olhar no espelho e falar assim, nossa, vou ficar bom, vou ficar melhor ainda. Mas se você não fizer, se eu não vou para a academia, se eu não for caminhar no parque, se eu não for caminhar na rua, se eu não fizer alguma coisa, de nada irá mudar. Pode até piorar se eu comer mais. Não é isso que acontece? É assim também na nossa vida com Deus. Se nós estamos apenas no nosso coração, falando assim, não, Deus é meu guia, Deus está comigo, mas Deus está falando para você, olha, vá em frente, continue, não pare, você consegue, eu estou te dando aqui o apoio para você conseguir, para você avançar, para você conquistar, para você ir além do que você pensa, do que você imagina. Mas se eu fico parado, eu vou conseguir? Eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Talvez é uma dor na perna que você está aqui hoje. Se você, Deus está falando assim, olha, levante, comece a dar o primeiro passo. Já viu criança, quando está começando a andar, vai começando todo, como diz lá em Minas, capenga, né? Não sei como é que é aqui, mas lá diz meio que se capengando. Vai toda ali, vai cair, não vai, até que ela consegue ficar sempre andando bem. Mas no início, vai caminhando todo, porque ela quer caminhar, ela quer avançar. Ela não aceita mais ficar somente engateando ou sentado. Será que você está assim também? Está somente sentado, engateando? Deus está mandando você andar. Você está com medo de andar? Já viu criança quando começa a andar? Ela cai às vezes, bate a cabeça, às vezes machuca, às vezes cai. Isso aqui que ela faz? Levanta e vai de novo. Acho que por isso que Jesus falou assim, nossa, você tem que ser como os pequenininhos, você tem que ser como as crianças. Eu acho que esse é um dos motivos. Porque você vê que eles caem e levantam de novo, e querem de novo. Pode chorar ali naquele momento, mas depois eles vão fazer o quê? Vão de novo, porque eles querem aquilo. Se você quer que a sua vida se transforme, se você quer que a vida mude, não importa, está chorando, mas levanta, vai de novo. Conquista, vai para frente de novo, levanta. Caiu, situação difícil, apareceu os muros, apareceu uma situação muito complicada para mim, mas eu vou levantar, eu vou vencer, porque Deus está comigo, e Ele já me falou o que tem que fazer e será feito. É isso que Deus espera de cada um de nós, é isso que Deus espera de você, é isso que Deus quer para a sua vida, mas espera que você levante, que você possa fazer aquilo que Ele está mandando você fazer hoje. É como eu falei da pessoa com a dor na perna. Levante, faça o que você não podia fazer. Começa a mover, porque Deus está trabalhando hoje. Deus está fazendo hoje. É uma dor de cabeça, mas não está mais sentindo não, porque Deus está aqui hoje, está curando todo mundo. Se você tiver fé, Ele está te curando. Se você acreditar que Deus está aqui hoje, aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade, ali a cura, ali as cadeias são quebradas, ali isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Deus está mudando você. Deus está destravando você de certas situações, porque talvez você chegou numa certa muralha, num certo muro que te fez parar. Isso está fazendo você parar. Isso está fazendo você progredir. Aquele povo tinha uma opção. Tinha o Egito, estava bem para trás. Eles já tinham atravessado o Jordão. E eles tinham que fazer agora, era rodear 6 vezes, na 7ª vez ia cair, ou você volta. Muita gente está voltando. Muita gente em meio a situação complicada está voltando. Está observando certas coisas e fala assim, não vou conseguir. A muralha é muito grande.
As situações estão cada vez piores, a situação cada vez mais difíceis. Eu vou voltar. Porque a situação está complicada. A economia do Brasil está uma ruína. A situação está cada vez pior. As situações, a A ou B, a família está cada vez pior. Parece que quando mais eu oro, mais a coisa. Muitas pessoas estão assim. Mais eu oro, a situação piora. Fica ruim. Mas aonde está a nossa confiança? Onde nós estamos crendo? Aonde está a sua fé? A sua fé que move montanhas? A sua fé que faz o impossível acontecer na sua vida? Essa é a fé que Deus quer trabalhar em você hoje. Para que você enxergue muito mais do que você pensa, do que você imagina. Além das situações, além dos desafios, além de certas situações que te afastam. Ele está querendo te mostrar hoje algo muito além. Algo que vai além do que você pensa, do que você imagina. Muitas vezes, o que Deus nos pede parece coisas fantasiosas, coisas que você fala assim, eu não vou conseguir. Isso não é para mim. Isso não vai dar certo. Eu não vou, não tem como. Mas Deus está te dando armas para você vencer. Qual foi a arma daquele povo naquele momento? Foi rodear. Não foi espada, não foi nada. Foi o quê? Obedecer o que Deus tinha falado. Foi rodear. Rodear e na última volta fazer o quê? Gritar. Eles estavam acostumados talvez com espada, mas Deus falou assim, ó, tem outro modo. Aqui é de outro jeito, aqui vocês não vão conseguir sozinhos. Aqui é somente comigo. O que Deus quer fazer com você é somente com Ele. Se você colocar a sua esperança em Deus, confiar e crer e ter fé que Deus vai fazer na sua vida, você pode ter certeza que Ele irá fazer. E vai te mostrar como você deve proceder. Lá em 2 Coríntios, sabe na sua Bíblia aí, 2 Coríntios 10, nós já estamos terminando. 2 Coríntios 10. Já acharam? 2 Coríntios 10, versículo 4. Ele diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são o quê? Não são o quê? Carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir o quê? Para a destruição do quê? Das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Ele está falando aqui, olha, existe uma situação. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. É algo que espirituais, porque aos seus olhos carnais você não vai conseguir. Não é isso que Ele quer. Não é isso que você está vendo. É algo muito além do que você imagina. Ele fala, olha, não são carnais, mas sim poderosos em Deus. E é poderoso em quem? É poderoso com quem? Em Deus, não é com você sozinho, não sou eu sozinho, mas é poderosa em Deus para a destruição do quê? Das fortalezas. Qual é a fortaleza que tem parado você? O que é que tem te parado? Qual é isso que tem? Qual é a fortaleza que está na sua vida, que tem travado você, que tem parado você? Qual é essa fortaleza? Porque somente com o conhecimento de Deus, somente Ele que pode destruir as fortalezas. Mas talvez ela está te parando. Às vezes é uma situação que você está deixando que te pare. Às vezes foi alguém que colocou na sua cabeça que você não vai conseguir fazer tal coisa. Talvez é um problema familiar que alguém falou para você que nunca mais você vai conseguir falar direito com a sua filha porque vocês brigaram e que ela não quer mais falar com você e está tudo acabado.
Isso acontece. Talvez é com seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, com o seu tio, com a sua avó. Brigas familiares. Não, fulano nem vai falar que, olha, ele está chateado com você, ele não quer mais, isso travou dentro de você um sentimento de angústia, de algo que faz você sofrer dia após dia, porque você não tem mais esse relacionamento que você tanto queria com algum dos seus familiares. Que se criou uma fortaleza. Porque pessoas disseram. Talvez Deus falou com você, não, vai lá, fala com ele, conversa com ela, tira esse sentimento ruim que está dentro de você, mas alguém falou com você que não vai adiantar. E você preferiu obedecer a voz dessa pessoa do que ouvir a voz de Deus falando com você para você ir lá. É assim que nós somos às vezes. Nós temos tendência a ouvir mais as pessoas do que ouvir quem? A Deus, a palavra de Deus. Nós somos tendenciosos a isso. Nós somos tendenciosos a fazer as coisas segundo a nossa carne. Aquilo que nós estamos vendo. Aquilo que nós sentimos. Aquilo que talvez você está vendo que pode acontecer e você está somente observando isso. Mas ele fala, olha, as coisas não são carnais. As coisas não são como nós vemos. As coisas não são como eu estou vendo aqui, mas é como Deus vê sobre cada um de nós. Sobre como Deus está ministrando com você hoje no seu coração. Talvez Deus está ministrando com você hoje aqui de um jeito, mas com a pessoa que está do seu lado, Deus está ministrando de outro jeito. Mas Deus faz. Deus faz acontecer. Deus move situações. E Ele quer destruir hoje essa fortaleza que está te prendendo. Esse algo que você chegou até certo ponto, mas ali você parou, ali prendeu tudo. Ali acabou tudo. Ali a situação ficou assim. Ali a situação ficou de um jeito que você não imaginava mais acontecer. E parou e travou. Mas Deus quer te mudar hoje. Deus tem algo novo para você hoje. A cidade de Jericó, aqueles muros representavam um desafio para aquele povo. Talvez eles olhavam e falavam, uau, né? Que coisa grandiosa. Uau. Não é assim que nós falamos às vezes? Isso é difícil. Isso é complicado. Está muito difícil. Você imagina porque Deus mandou aquele povo rodear aquelas muralhas 6 vezes em silêncio. Fala assim, olha, silêncio absoluto. Vocês vão rodear quietinho, quietinho, não vão falar nada. Na última volta vocês vão gritar. Por que será que Deus falou para eles ficar em silêncio? Você imagina aquele povo rodeando aquelas muralhas. O que ele estava imaginando? Você acha que todo mundo tem a fé que você tem? Alguns devem estar imaginando assim, não é possível que isso vai derrubar, né? Será que Josué está ficando doido? Josué não é possível que Josué está acreditando nisso. E se um começa a falar com o outro, o que acontece? Se um está descrente, é mais fácil ficar outro descrente do que virar crente, né? Começa a se espalhar, não vai dar certo. Olha o tamanho dessa muralha, nós estamos passando aqui, olha só o tamanho disso. Isso não vai dar certo. E Deus fala com eles, olha, todo mundo em silêncio absoluto. Eu não quero que ninguém fale com ninguém, eu quero silêncio absoluto que vocês vão ver o que eu vou fazer. Somente me obedeça. É assim que nós temos que fazer às vezes. Nós não temos que dar ouvido a situações de, que você não vai conseguir, que você nunca foi forte o suficiente para isso, é que você é fraco, é que você veio de família fraca, a sua situação não te leva nada além disso. É isso que as pessoas falam. É isso que as pessoas têm para dizer sobre você às vezes, mas você tem que ficar o quê? Em silêncio, eu não estou ouvindo nada, eu estou focado no propósito que Deus me deu. E se Deus falou com você, você somente tem que fazer uma coisa, obedecer. Quando você obedece a Deus, você coloca isso no seu coração, vá sem medo, porque se Deus está com você, nada vai poder te parar. Sabe quem vai poder te parar? Só existe alguém. Você mesmo. Você mesmo pode se parar. E talvez você mesmo se parou
Deus falou com você para você ir. Deus te mostrou uma situação para você avançar. Mas você mesmo, vendo o tamanho da muralha, vendo o tamanho dos muros, vendo o tamanho do problema, o tamanho da situação, você mesmo parou. Você mesmo viu o tamanho do desafio e você desistiu, você desanimou. Você mesmo entregou os pontos. Você mesmo desistiu. Você parou aquilo que você mais acreditava, você desistiu. Mas Deus hoje quer fazer algo com você extraordinário. Deus está te levando hoje. É para algo que você jamais imaginou. Ele quer ainda mais que de você. Mas se você tiver fé, se você confiar, se você acreditar, se você não parar em meio aos desafios, Ele vai te levar aonde Ele planejou para você. Confia em Deus. Confia no poder de Deus sobre sua vida. Confia que Deus está te guiando. Deus guiou o povo. Tirou eles do Egito. Levou eles para o deserto. Ali, por falta de acreditar que Deus poderia mudar as suas vidas, o povo ficou 40 anos. Os mais velhos todos morreram. Só quem tinha abaixo de 20 anos ali, tirando Josué e Caleb, sobreviveram para viver o que Deus tinha prometido. A terra que mandava leite e mel. Então nós temos um povo que foram guiados até a sua terra. Deus cumpriu sua palavra. Quem creu, viu a glória de Deus. Se você crer, também verás a glória de Deus na sua vida. Creia, tenha fé. A maior parte do povo ficou no deserto, porque não quiseram comunhão, não quiseram acreditar, não quiseram ter fé em Deus, que Deus iria levá-los. Eles duvidavam em seu coração. Eles duvidavam. Os seus corações eram duros. As coisas aconteciam, o mar vermelho se abriu, viram as 10 pragas no Egito, o mar vermelho se abriu, maná caía do céu, o fogo estava lá para aquecer durante a noite, uma nuvem estava lá durante o dia. As coisas ali eram boas para eles. Mas mesmo assim eles duvidavam. Mas quem teve fé, quem acreditou, foi até o final. É isso que Deus está falando com você hoje. Vá até o final, creia. Creia que Ele pode mudar a sua vida. Creia que Ele quer algo a mais de você. Creia que Ele vai fazer em você muito mais do que você pensa, do que você imagina. É isso que Deus quer fazer em você. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Você crê nisso? Tem fé nisso?